Vírus, uma perspectiva sombria para a humanidade? A etimologia da palavra, para variar, sempre as etimologias, ou latim, ou grego, ou proto-indo-europeu, mas o vírus, veneno, maus fluidos, né? E de fato, na antiguidade, né, principalmente no que tange água contaminada, né, eles utilizavam esse vernáculo, que ficou esquecido aí por séculos, sendo revisitado, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no século XIX. Tá? O que são vírus? São parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que são completamente dependentes de outras células para se reproduzir. Não possuem metabolismo próprio independente do hospedeiro. Tá? Possuem apenas a informação genética para a produção de suas proteínas, uma capa protetora e, por fim, uma camada de gordura proveniente da própria membrana da célula hospedeira, que é adquirida quando as réplicas virais saem das células para recomeçar todo o ciclo. Então o vírus é inerte, inanimado, quando não parasitando. E para a gente pegar, só para dar uma perspectiva um pouquinho maior do vírus, né, eu gostaria de falar da hipótese de Oparin. É uma hipótese para a origem da vida, desenvolvida na década de 20 pelo biólogo russo Alexander Oparin, que afirma que a origem dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Né? Então, assim, na Terra primitiva, as condições elas favoreceriam a ocorrência de reações químicas que transformariam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida, como os aminoácidos. Tá? Oparin postulou que a Terra primitiva também possuía uma atmosfera fortemente redutora, contendo metano, amônia, hidrogênio e água. Em sua opinião, esses foram os elementos essenciais para a evolução da vida. Na época em que as estruturas protobióticas se desenvolveram, a Terra estava passando por um processo de resfriamento que permitiu o acúmulo de água nas depressões das crostas, formando mares primitivos. Tá? E as tempestades com raios eram frequentes e ainda não havia na atmosfera o escudo de ozônio contra radiações. Então, descargas elétricas, radiações que atingiam o nosso planeta teriam fornecido energia para que algumas moléculas inorgânicas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas maiores e mais complexas, formando as primeiras moléculas orgânicas. Estas eram arrastadas pelas águas da chuva e passavam a se acumular nos mares primitivos, quentes e rasos. E esse processo, de forma repetitiva durante centenas de milhares de anos, teria transformado os mares primitivos em sopas primitivas, ricas em matéria orgânica. O Oparin sugeriu que diferentes tipos de coacervados podem ter se formado nas sopas primitivas dos oceanos, uma primitiva organização dessas substâncias orgânicas, principalmente proteínas, em um sistema isolado, mas que podiam trocar substâncias com o meio externo, sendo que em seu interior houve possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas. E esse processo, né, o processo de condicionamento do meio, esses coacervados foram crescendo em complexidade, adquirindo características de organismos vivos, definidos, entre outras características, pela capacidade de evolução. Isso foi a hipótese de Oparin, tá? Uma hipótese muito aceita e que, na experiência de Miller-Urey, pôde-se provar uma parte dela. Né? Foi uma experiência concebida para testar essa hipótese de Oparin sobre a origem da vida. Em 1953, né, esses pesquisadores na Universidade de Chicago realizaram a experiência que consistiu basicamente em simular, em condições adequadas, as condições de terra primitiva postuladas pelo Oparin. Eles criaram um sistema fechado, sem oxigênio, onde inseriu os principais gases atmosféricos, tais como hidrogênio, amônia, metano, além de vapor d'água, e eles colocaram várias descargas elétricas, ciclos de aquecimento, condensação de água, e depois de algumas semanas,
tcharam, aminoácidos. Tá? Então, essa experiência, ela conseguiu provar que, em parte, o postulado do Oparin estava correto. Ele conseguiu mostrar experimentalmente que seriam possíveis aparecerem moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera, tá? Utilizando esses compostos inorgânicos presentes, que são as moléculas indispensáveis para o surgimento da vida. E o experimento continua até hoje, né? Por quê? Porque micro-organismos vivos não se desenvolveram ainda, mas a escala de tempo é mínima, né? Mas, né, leva a gente a pensar de uma forma mais ampla, né? E, inclusive, na internet tem vários e vários modelos para quem quiser tentar reproduzir, né? Poder fazer nas garagens de casa, né? Então, com isso, né, seguindo a linha dessa hipótese, estima-se que a Terra formou-se há 4,5 bilhões de anos. Esse caldo primordial surgiu aproximadamente 4 bilhões. Inicialmente, seres unicelulares procariontes, heterótrofos, há mais ou menos 3,9 bilhões de anos. Na sequência, unicelulares procariontes autótrofos e os eucariontes autótrofos e heterótrofos. Se o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, existem várias hipóteses, né? Então, salvo qualquer inovação da mecânica quântica, a gente não vai saber de fato o que houve na época. Mas, assim, entre as hipóteses, né, a mais aceita é que, sendo um parasita intracelular obrigatório, né, a necessidade básica para o surgimento dos vírus seriam já as células formadas, né? E a hipótese mais aceita é que algumas células elas acabaram adotando uma outra estratégia evolutiva, né? Então, assim, uma linha seguiu, né, sendo heterótrofo, outros autótrofos e se unindo, formando organismos mais complexos, e algumas células elas começaram a adotar uma outra estratégia, a do parasitismo, simplificando-se até perder aquelas características de células e se transformar em vírus. Tá? É interessante isso. E aí vai a pergunta: são seres vivos? Oi. Engraçado que eu acho que não sei se foi essa semana ou semana anterior, que saiu algumas reportagens dizendo que possivelmente estaríamos contaminando Marte, né? Olha, não vi, interessante. Bacana isso. Com as naves e tal, né? Tudo que a gente está levando para lá, tipo, tá contaminando Marte, assim, sabe? Eu achei meio interessante. Bem interessante. Né? Até tem aquela hipótese da panspermia, né? Que embora a gente não tenha ainda meios para provar, mas é uma hipótese que eu gosto muito também, né? De você ter a disseminação até de forma natural, né? Para outras, né, orbes celestes, né? E aí dou uma pergunta para vocês: os vírus são vivos ou não? Eu vou ficar de braço cruzado até vocês responderem. Eu acho que depende, né? Na real, eu acho que a resposta é essa. Porque você pode considerar ele como vivo se você levar a característica dele se reproduzir, entre aspas, né? Ele passar o seu gene adiante. Ou você pode dizer que não, por conta que ele não tem metabolismo próprio, não tem o seu próprio corpo, as suas próprias formas em si, seus próprios mecanismos, ele precisa de terceiros. Bacana. Gostei do seu argumento, Israel. Alguém gostaria de colocar um outro ponto? Eu gostaria. Eu acho que eles não são, né? Por eles serem intracelulares obrigatórios, eles sempre vão precisar do maquinário de terceiros para conseguirem se reproduzir e conseguir também um próprio metabolismo, né? Então eles não têm nada próprio, eles precisam de terceiros para sobreviver. Bacana, gostei também do argumento. Alguém gostaria de colocar mais algum?
Eu diria que não pelos mesmos motivos, por serem acelulares e não terem metabolismo próprio. Bacana. Então vamos colocar lá. Todo ser vivo tem metabolismo, tem o potencial de fazer cópias do seu genoma, de ter uma estrutura organizada e obedece às leis da evolução. Destarte, nós temos o vírus com características do gato de Schrödinger, né? Ou seja, o vírus ele está vivo e ele não está vivo, dependendo do momento. Sim, ele está vivo. Todas as características encontramos nos vírus quando eles estão no ambiente intracelular. Mais do que isso, uma célula infectada por um vírus torna-se o próprio vírus, já que todo o seu metabolismo é dominado por ele. E não. Vírus são estruturas inertes, sem metabolismo, fora das células. Então, sim, não, talvez, depende do momento, né? Mas você vê que figura curiosa, né? E eu gosto sempre de fazer muitas analogias com o tal, né? Então, você tem princípios de um e de outro complementares e antagônicos ao mesmo tempo, né? E o vírus influencia e é influenciado pela vida, né? Paradoxos, antagonismos, você vê, o vírus é uma coisa de louco. E eu gosto muito, embora confesse que tenho às vezes grande dificuldade para entendê-lo, né, do Baruch Spinoza, né? Mas eu gosto do pouco que eu entendo dele, né, quando ele desconstrói mitos, né, principalmente alguns mitos, né, ligados às vivências dele, judaico-cristãs, né, mas eu gosto dessa frase, né, apenas para Adão e por seu conhecimento perfeito, a revelação tornou-se uma lei e Deus se pôs como legislador e se diz, todos esses atributos pertencem apenas à natureza humana e devem ser inteiramente afastados de Deus. Ou seja, muito do que a gente tem é o que a gente atribui de significado, mas não os fatos, né? E com os vírus não são diferentes, né? Os vírus, eles, né, no imaginário popular, eles têm um grande apelo, né? Então, esse vírus, ele não tem... Esse vírus, ele tem características, entre aspas, demoníacas, do mal, é um vírus forte, é um vírus fraco, né? Vamos colocar aqui. Mas a gente tem que ter em mente que o vírus não voa, tá? Vírus não corre. Vírus não luta. Vírus não bola estratégias. O vírus não negocia. Vírus são estruturas inertes e inanimadas que simplesmente obedecem àquele princípio de chave e fechadura. Tá? Então, eles tem uma proteína na superfície que vai se ligar ou não com alguma estrutura, alguma região específica de algum organismo. Alguns fatos e curiosidades. Conceito de vírus efetivo e vírus inefetivo. Então, vamos lá para as provocações. O que a gente entende por vírus efetivo e vírus não inefetivo? Eu vou ficar de braço cruzado de novo. Efetivo talvez seja esse do Covid, que a gente tenha um ligante para ele. Desculpa, eu não consegui ouvir direito. Por exemplo, de um vírus efetivo. O som saiu bem baixinho para mim, não sei se... O vírus efetivo, podemos dar como exemplo esse do Covid. Um vírus efetivo. Entendi, Covid. Entendi. Um vírus, tá. Bacana. Alguém colocaria algum outro ponto? Eu acho que o efetivo
é quando ele efetivamente entra no maquinário de terceiros. E o inefetivo é quando ele está somente, sei lá, inanimado, sem contaminar ninguém. Entendi. Não, os raciocínios, eles estão bacanas, né? Só que a gente muda um pouquinho a perspectiva, né? Então, a característica de efetividade ou inefetividade do vírus é em relação ao papel principal dele, que é a perpetuação, né? Então, digamos que um vírus, ele entra na célula, ele já consegue entrar direto, ativa o maquinário da célula, começa a replicação em massa, ele começa a se disseminar que nem louco. O organismo que está recebendo esse vírus já era. O que acontece com esse organismo? Esse organismo morrendo, todos esses vírus, eles vão ser degradados aí pelas ações do tempo. Então, aquele vírus não conseguiu se perpetuar. Então, o vírus, do ponto de vista evolutivo, ele é efetivo se ele consegue conviver com o hospedeiro, né? Então, vírus efetivo, ele geralmente tem uma baixíssima ou ausência de letalidade, né? E o vírus inefetivo já é o vírus, por exemplo, né, de um ebola, um arenavírus, que ele tem uma letalidade muito alta, né? E geralmente a gente tem um vírus inefetivo em vírus de RNA. Por quê? Porque são vírus que ocorrem de mutações. Então ele não houve tempo para que as mutações fossem se adaptando e aquelas cepas mais efetivas, ou seja, que consigam conviver mais tempo com o hospedeiro, sobrevivam. Então, no começo, toda pandemia, toda epidemia, principalmente proveniente dos animais, né, são vírus inefetivos e com uma letalidade mais alta, tá? Então, é o que a gente chama de vírus burro, né? Ele vai com tanta sede ao pote que ele às vezes mata o hospedeiro, né? Então, a perpetuação dele fica ameaçada. Isso ocorre muito nisso, né? Quando vírus saem de animais e pulam para um hospedeiro diferente, para um outro animal, que somos nós, né? Vamos voltar para a nossa... Aqui. Então, dentro das curiosidades, as membranas celulares não são apenas envoltórios que mantêm um ambiente químico estável para as nossas células funcionarem bem, mas também barreiras à entrada de vírus. A espessura da membrana externa de nossas células evoluiu pela competição com os vírus que queriam penetrá-las. É uma teoria, né? Mas é uma teoria bem interessante, né? Então, ou seja, o vírus ali na competição, né? Um tentando sobreviver, o outro, e nessas características evolutivas foram agregando possibilidades para o surgimento de organismos complexos. Sem vírus também não há competição. Sem a membrana celular não teríamos algumas funções fisiológicas essenciais. Viajando para o interior das nossas células, encontramos as mitocôndrias, usinas elétricas cheias de enzimas, de onde as células obtêm energia a partir do oxigênio e que são, em sua origem, nada mais nada menos, bactérias que aprenderam a viver dentro das células. E as enzimas dessas mitocôndrias, elas podem ter surgido, segundo uma hipótese, né, de vírus, né? Quando o vírus se fundiu, vírus bacteriófagos, né, inicialmente bacteriófagos, que por algum motivo não foram bacteriófagos naquele momento, ele pode ter se fundido, né, com o RNA da bactéria e colocado, né, esse maquinário. Há dezenas de milhões de bactérias por metro quadrado, ante centenas de milhões de vírus, ou seja, a proporção, né, de vírus para bactérias, né, os vírus são muito maior. Lembrando que esse daí é uma estratégia, porque os vírus são inertes e inanimados fora do ambiente de parasitismo intracelular obrigatório. Aí um dado apavorante: estima-se que a cada dia 800 milhões de vírus caem do céu em cada metro quadrado do planeta.
Isso se deve a uma corrente de vírus que circula pelo planeta acima de sistemas climáticos. A maioria desses vírus migrantes é lançada ao ar pelo vapor do mar ou por tempestades de areia. São dados da International Society of Microbial Ecology Journal. Nas nossas células, o DNA é envolto pelo núcleo que o protege, porém nem todas as células na natureza têm núcleo. Bactéria e seus similares não os têm, os procariontes. Aí se especula que tenhamos herdado essa estrutura de algum vírus que desaprendeu a se replicar e cuja casca capturou cromossomos de nossas células ancestrais. Há vírus que infectam bactérias, protozoários, plantas e todos os tipos de animais. E, outro dado, pasmem, entre 5% e 8% do genoma humano, e alguns pesquisadores são mais generosos ainda, falam até em 40%, consiste em pedaços de retrovírus que se fundiram com nossos antepassados ao longo da evolução. Alguns desses genes virais, inclusive, foram reaproveitados em funções úteis. Por exemplo, uma proteína que servia de cola para um vírus desconhecido aderir à parede das células é usada atualmente para aumentar a aderência entre as células que formam a placenta, ou seja, torna a gestação do bebê mais eficiente, né? Então pode ser que em algum momento da nossa evolução tenha ocorrido essa fusão e isso tornou o Homo sapiens uma espécie mais efetiva do ponto de vista de reprodução. Da superfície até o fundo do mar, em águas tropicais e polares, os vírus excedem 5 a 25 vezes a quantidade de bactérias, infectando todos os organismos, desde baleias até as próprias bactérias, obviamente. Na verdade, no mar, as bactérias sofrem uma pandemia por dia, né? Em águas superficiais, até cerca de 100 metros de profundidade, os vírus são responsáveis por 10 a 50% de mortalidade das bactérias, sendo que em áreas mais profundas essa taxa de mortalidade passa de 60%. Vírus marinhos são importantes no ecossistema porque são responsáveis por dinâmicas ecológicas essenciais, como controle da proliferação de algas, manutenção da biodiversidade e equilíbrio populacional de espécies de fitoplâncton e bactérias, podendo até influenciar o clima. Contribuem para o controle de proliferação de algas, atacam bactérias que infeccionam o fitoplâncton, assim como induzem a lise de bactérias tóxicas que impactam diretamente na aquicultura. Os vírus infectam o fitoplâncton e cianobactérias, destruindo-os e impelindo a liberação do sulfureto de dimetilo, alterando a quantidade de nuvens na atmosfera do planeta. E estas aumentam a reflexão de radiação solar, promovendo o equilíbrio da temperatura na superfície do planeta. Breves aspectos da história, bem breves, né? Mas um exemplo de vírus efetivo é o vírus do herpes simples, tá? O vírus do herpes simples, né? Estima-se que o ancestral comum a humanos e chimpanzé, isto é, o primata que deu origem às duas espécies, já tinha herpes tipo 1 há 8 milhões de anos. Então, essa relação do herpes com os hominídeos começou lá atrás, muito antes do Homo sapiens. Há uma hipótese, né, dos neandertais terem sido dizimados por vírus. É uma hipótese que é muito difícil da gente provar pelos poucos achados arqueológicos, né? Mas do ponto de vista da história, né, do raciocínio, né, existe essa hipótese aventada do porquê os neandertais terem sumido tão abruptamente, né? E há cerca de 12 mil anos atrás, o Homo sapiens passou a praticar a agricultura e a pecuária, começou a ser mais sedentário e passou a haver assentamentos populacionais maiores. Consequentemente, essas aglomerações proporcionaram uma maior disseminação de vírus. E, sem contar que começou-se a criar animais domésticos, animais de criação, que o homem passou a ter um contato muito maior. Estima-se que uma nova doença animal capaz de infectar pessoas é descoberta a cada 4 meses.
só um registro, né, muito contado na Bíblia, né, das doenças, né, esse em Levítico 13:46. Todos os dias em que a praga houver neles, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, esse é um conceito, né, de que doenças podem se propagar de pessoa a pessoa. É um conceito já inato, né, um conceito que se perde no tempo, é um conceito intuitivo. Acha-se, né, existe uma teoria, né, que a civilização maia, né, que foi a primeira, né, das pré-colombianas aí, a primeira a ser, né, maior, né, a primeira a ter um império, né, que eles possam ter começado o declínio deles, né, porque até hoje não se sabe, né, porque os maias tão poderosos, né, como é que houve esse declínio. Uma das hipóteses é que eles foram dizimados pela febre amarela, né. Não sei, né? Talvez o declínio possa ter começado com isso, né? Mas eu achei interessante trazer para a gente. E os astecas, né? Isso já mais bem documentado, né? Entre vários aspectos, né? Principalmente assim, o modo de administração dos astecas era um modo muito violento, era um pouquinho complicado. Eles não eram muito bem vistos pelos povos subjugados e vizinhos, né? Acho que isso talvez tenha dado a maior chance de derrota deles pelos conquistadores europeus. Mas é fato que a epidemia de varíola que chegou com os europeus, ela atrapalhou bastante o fortalecimento e organização deles para combater a invasão europeia. A varíola, né, a gente não pode deixar de citar quando a gente fala em vírus, porque é uma doença que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, né? O faraó egípcio Ramsés II, Rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França tiveram a temida, que era chamado de bexiga, né? O vírus da varíola era transmitido de pessoa para pessoa, porque, entre aspas, está erradicado, né? Por meio das vias respiratórias. E os sintomas eram febre, seguido de erupções na garganta, boca e rosto, né? Que davam quadros assim horríveis e uma alta letalidade, né? Foi um exemplo também de vírus que não foi muito efetivo, tanto que hoje em dia, né, ele está controlado. Você nunca vai conseguir erradicar totalmente, né? Eu duvido. Eu acho que ainda tem alguns reservatórios naturais, sem contar, né, enquanto arma biológica, né, que é um absurdo, mas infelizmente existe. Né? E eu gosto muito dessa passagem, porque ela exemplifica uma coisa que eu dou muito valor, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes dão valor à forma como é feito, aquela coisa engessada, né? Eu gosto muito do raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele te dá mais possibilidades, né? E Edward Jenner, né, em 1789, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, tá? Desde que tivessem adquirido a forma animal da doença. Então, o pessoal na época, trabalhador braçal, sempre estava com a mão machucada, né? E você tinha a forma da varíola nas vacas, né? Então, e muitas vezes o Uber, né, quando você fazia a extração, também estava machucado. Então, a mão machucada, o Uber machucado, quando você estava fazendo a ordenha, né, proporcionava o contato da varíola bovina com a pessoa. Só que, para a pessoa, né, ela dava uma forma muito branda, né? E essas pessoas, elas tinham, se tinham, né, uma varíola humana mais fraca, né? E observando isso, né, esse médico extraiu o pulso da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e inoculou no menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 1796. O menino contraiu a doença de forma branda e em seguida ficou curado, tá? Em 1º de julho, o Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. E o James não contraiu a doença, o que significa que estava imune à varíola.
estava descoberta a primeira vacina com vírus atenuado, né? Obviamente foi uma experiência totalmente antiética, né? Isso daí não preciso nem dizer, porque vocês já são professores, doutores em bioética, mas não existia o conceito, né, de vírus ainda, né? Só tinha o conceito de que existiam micro-organismos que causavam doenças, mas ele conseguiu, pelo raciocínio clínico, né, desenvolver, né, uma vacina sem sequer conhecer o agente causal, né? Em 1789, bacana isso, né? No século XIX, com o desenvolvimento da microscopia óptica, observou-se que em determinadas doenças não era possível identificar o agente causal. Então, as bactérias já estavam mais bem estabelecidas, o Robert Koch, né? E com isso começou a se pensar que poderiam haver micro-organismos menores que bactérias, né? E nesse espírito, o Chamberlain desenvolveu um filtro com poros diminutos que filtravam praticamente todas as bactérias. Isso foi em 1884, né? Uma das doenças em estudo na época, pelo viés econômico, né, que estava atrapalhando a produção comercial, né, era o tabaco. E na época esse vírus mosaico do tabaco estava atrapalhando as plantações de tabaco, né? Em 1892, o biólogo russo Dmitry Ivanovsky usou esse filtro do Chamberlain para filtrar extratos de folhas infectadas, né, do vírus do mosaico do tabaco, e descobriu que o filtrado ele continuava infectado, ou seja, ele filtrou aquela cultura, né, então ele descobriu que, bem, bactéria não é, porque se fosse bactéria, teria ficado totalmente filtrado. Aí ele pensou, será que é uma toxina? O que está havendo? Em 98, o holandês Martinus Beijerink repetiu o experimento e convenceu-se de que estaríamos diante de um novo patógeno que se multiplicava em células. Mas ainda não conseguia entender a natureza. Ele acreditava que se tratava de um líquido e não de partículas, mas a primeira pista de que existiriam partículas menores do que as bactérias estava lançada. Devagarzinho a ciência avançava, né? E ele foi que cunhou o termo, resgatou, por assim dizer, o termo vírus, né? E por aí vai até, né, a década de 30, em que começou-se a microscopia eletrônica, né? E com a microscopia eletrônica se conseguiu identificar esses patógenos, né? Então, falar brevemente, né, da gripe espanhola. Gripe espanhola é muito interessante, que tem muitos paralelos com a atual pandemia que a gente vive. Ocorreu aí por volta aí de 1918 até mais ou menos 20, 21. Acredita-se, porque na época as estatísticas não eram muito confiáveis, eles falam entre 20 milhões e alguns artigos até 100 milhões de pessoas possam ter morrido na pandemia da gripe espanhola. Foi causado por um subtipo do influenza, a gripe simples. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. Até o presidente do Brasil, né, que tinha sido recém-eleito, Rodrigues Alves, né, morreu da doença. O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e os sintomas da doença eram muito parecidos com o do atual Covid-19, e não existia cura, né? O detalhe da gripe espanhola, né, ela foi potencializada pela Primeira Grande Guerra Mundial, né, principalmente entre os soldados que viviam em condições desumanas, né, abaixo do nível mínimo de subsistência. Então eles estavam magros, cansados, aglomerados, debilitados, né, e foram voltando, né, para os seus países, né, aquela condição provavelmente eles adquiriram na Europa mesmo e foram chegando aos seus países e disseminando, né. Uma curiosidade só, né, hoje em dia a gente ouve falar muito, né, cloroquina, hidroxicloroquina, quinina e tal, né. Como é que começou isso daí? Por que se fala em cloroquina e tal?
A malária, né, ela é uma doença causada por um protozoário, né, o plasmódio, e a malária, ela é uma coisa muito frequente, principalmente nos países tropicais, né? Conforme houve a colonização, né, pelos europeus no Novo Mundo, né, eles foram observando as doenças e observando o que os nativos faziam, né? E os incas ensinaram para os jesuítas, né, que o pó de uma árvore chamado quina, ela ajudava a combater a malária, né? Então começou-se a estudar, né, o assunto, né? E sintetizaram, né, o princípio do quinino, ainda de forma natural, e eles observavam que quem adquiria a doença não desenvolvia a doença ou parava a febre quando tomava quinina. Então, achou-se que, né, a compostos de quinina e a base de quinina, por abaixar a febre, elas diminuíam, né, a possibilidade da doença evoluir. Então, qualquer doença. E lembremos que, na gripe espanhola, né, não existia ainda, né, os conceitos totalmente definidos do que era vírus e o que era bactéria. Inclusive, na gripe espanhola, o maior debate é isso: qual o agente causal? É um vírus? É uma bactéria? O pessoal tinha dificuldade para conseguir isolar e passar por aquele filtro de Chambellan, e não existia microscopia que houvesse, né, meios para conseguir enxergar de fato um vírus, o que era um vírus, né? Então, assim, tem uma doença, tem um remédio que baixa a febre, então vamos tentar, tá? Só que aí entra aquela história natural da doença, como a gente vê na medicina baseada em evidências, né? Então, se eu tenho uma doença, né, que a história natural dela é de que cada 100, né, 98 irão curar e 2 irão a óbito, né? E se 100 pessoas tomarem, né, esse mesmo remédio para ver a efetividade da doença e 2 morrerem, ou seja, 98 tomaram, vão achar que funcionou, só que está dentro da história natural da doença, tá? O detalhe é que na época ainda não existia cloroquina, nessa época ela foi sintetizada, né, só na década de 30, se eu não me engano, e a hidroxicloroquina mais tarde, aí ou na década de 50 ou de 60, não me recordo. Mas na época o que foi utilizado na gripe espanhola, sem sucesso, foi o quinino. E um dos sais do quinino, na época, eles chamavam de cloroxina, né, cloroquina. Mas não é a mesma cloroquina que foi sintetizada depois, até porque na época ela não existia. Mas é da mesma família, né? E não funcionou na época, e não funciona hoje. Na época, um meio efetivo, né, que as pessoas já usavam eram as máscaras, né? Não podia deixar de citar, mesmo que en passant, o HIV, é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da SIDA, né, ataca o sistema imunológico, principalmente o CD4, né? Estima-se que ela seja oriunda de primatas e que ela tenha entrado com humanos na década de 30, né? Então, na época, né, você tinha, né, na África, né, uma situação social muito complicada, né? E muitos nativos eles comiam a carne de macaco, né? E entravam em contato com o sangue, né? Se machucavam. Então, é estimado que mais ou menos na década de 30, esse vírus do primato, da imunodeficiência, passou para o ser humano e conseguiu se adaptar, né? Então, ela existe mais ou menos nisso, mas com as explosões populacionais e as saídas de redutos ecológicos, isso daí começou a ganhar corpo e passar para o Ocidente no final da década de 60 e início de 70. E pegando o grande corpo, né, da epidemia na década de 80, hoje em dia, estima-se que tem mais ou menos 40 milhões de pessoas com HIV no mundo, né? E, como eu gosto muito sempre, provocações, né? Malthus, né? Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética.
No limite, isso acarretaria uma drástica escassez de alimentos e, como consequência, a fome. Portanto, inevitavelmente, o crescimento populacional deveria ser controlado. Aí a provocação minha: acertou na matemática, errou na extrapolação para a vida ao subestimar a natureza. Os vírus, desde que o mundo é mundo, fazem o controle populacional de todas as espécies, das bactérias no mar, das bactérias no nosso ambiente, dos organismos mais simples até os organismos mais complexos, né? Basta o homem entrar num nicho ecológico, entrar numa área, né, que ele não tinha estado antes, aquela área se desenvolveu por muito tempo, existem vírus, né, já infectando, né, mamíferos ou outros animais da região ali, basta o homem entrar, esse vírus, né, passar, mutar e começar, né, um surto, uma epidemia, uma pandemia, uma nova doença altamente inefetiva do ponto de vista da perpetuação, né, ou seja, alta letalidade. A teoria endossimbiótica foi criada pela bióloga americana Lynn Margulis, né, e, segundo essa teoria, mitocôndrias e cloroplastos eram organismos procariontes que viviam de modo livre. Essas estruturas foram englobadas por células eucariontes, o que resultou em uma relação simbiótica, em que ambos os envolvidos eram beneficiados com a associação. Nesse tipo de relação, o organismo vive em uma associação íntima com o outro. Na endossimbiose, um organismo menor, denominado de simbionte, lembram do Venom? Mais ou menos. Vive dentro de outro maior, o hospedeiro, em uma relação mutuamente benéfica. E as enzimas mitocondriais podem ter origem em relação simbiótica prévia por vírus. Ou seja, a própria base da vida biológica complexa pode ser devido a vírus. Uma outra provocação, a hipótese de Gaia, também denominada hipótese biogeoquímica, é uma hipótese que propõe que a biosfera e os componentes físicos da Terra são intimamente integrados de modo a formar um complexo sistema que interage, mantendo as condições climáticas e biogeoquímicas em homeostase, a Terra como um organismo vivo. E aí a provocação: os humanos agem com um comportamento de vírus inefetivo, ou seja, de alta letalidade em relação a esse organismo maior? Se sim, quais serão as defesas que esse organismo terão conosco? Vírus? Levando em conta o Homo sapiens enquanto espécie, enquanto modelo biológico, e pensando nessa escala das grandes eras, é muito improvável que sobrevivamos. Pasme. Hipóteses. Evoluirmos da espécie, ou seja, de Homo sapiens passarmos, né, para um upgrade. 2. Perpetuação em um modelo não biológico. É uma possibilidade, né? Hoje em dia, né, nós já temos memórias virtuais nossas, né? Temos Google Fotos, Google Library, temos áudios. Nós estamos num aumento incipiente, né, de colocar toda a nossa, né, estrutura mental, né, nas máquinas. Não sei, né? Uma hipótese alternativa, a hipótese 2, né? Será que nas impossibilidades, né, por exemplo, né, de você pegar impossibilidade de continuar enquanto modelo biológico e uma impossibilidade técnica de você conseguir, né, ter uma vida satisfatória enquanto modelo mecânico, será que poderíamos criar uma Matrix, né, ou seja, colocar num ambiente virtual os pensamentos, a ciência de todos? Ou, uma provocação ainda mais profunda, seria um retorno à Matrix? E a outra hipótese, a extinção. Ocorreu já com vários hominídeos antes da gente, né? E o que a gente sabe um pouquinho mais são os neandertais, que tinham uma capacidade volumétrica do encéfalo maior que a nossa, e mesmo assim foram extintos.
né? Então, enquanto modelo biológico, é muito difícil que sobrevivamos. Vou colocar aqui só um videozinho rápido, é só o comecinho do vídeo. A única certeza que temos é que os vírus estavam aqui antes de nós e estarão após. Estão aí ainda? Sim, sim, sim. Acompanhamos tudo. Sim. Eu sou normal. Eu sou normal. Tô feijoada agora. Ei? Acabei de pensar na feijoada depois de falar tudo isso aí. E agora, e a feijoada? Você que produziu o vídeo, André? Sim, sim. Legal, legal. Coisa de gente à toa. Mas ficou muito legal, ficou muito legal. A Tainá comentou que tá batendo palmas virtualmente. Para sua Por apresentação. favor, me provoquem. Eu já estou provocando vocês há uma hora. Sim, eu acho que vão surgir questões sim, professor. Acho que vão surgir sim. Bom, eu pergunto para os alunos, vocês querem colocar alguma questão para o professor? Ou fazer um comentário? Ou afirmar alguma coisa? Ou devolver a provocação? Provoquem. Uma curiosidade que apareceu no seu vídeo, inclusive, a tal da imunidade de rebanho. Que isso ganhou força agora com o Covid, né? E eu não sei se eu entendo bem o que é isso. Será que você poderia me ajudar a entender o que é essa imunidade de rebanho? Basicamente seria quando você começa a ter um grande número de indivíduos que desenvolveram a doença e evoluíram para a cura,
que ela cria algumas barreiras para que isso se dissemine, né? Mas isso é muito difícil com vírus inefetivos, né? Porque você tem variantes e você pode ter reinfecções, né? E continuar transmitindo, né? É uma coisa que acontece mais com vírus mais efetivos. Legal, legal. Acho que ajudou a entender. O pessoal odiou, ninguém tá falando nada. Professor. Oi? Desculpa, não vi quem é. Não, Arthur, pode falar aí. Pode falar. Não, pode falar, eu já falo bastante. Pode falar, Bruno. Não, então, eu acho que, assim, por exemplo, o Covid-19, a gente, poxa, a ciência evoluiu tanto em tão pouco tempo que, querendo ser um pouco otimista, eu acho que a humanidade ainda pode evoluir muito mais, sabe? E claro que as consequências estão sempre tristes e catastróficas, né? Mas eu acho que ainda a gente não achou algo que possa, por exemplo, banir talvez um meteoro, por exemplo. Eu acho que isso talvez seja mais triste, né? A NASA falou esses tempos atrás aí que não conseguiria barrar uma possível colisão, né? Eu acho que isso seria algo muito mais, talvez, inevitável do que o vírus, né? Eu vou te dar só um dado para você ficar, para você pensar, porque assim a gente tem que pensar numa escala maior do que a escala de tempo de uma vida humana, né? Então, assim, há mais ou menos uns 180 quilômetros daqui de Santos, você tem a área do Vale do Ribeira, tá? Se eu te disser que na área do Vale do Ribeira, né, você tem na mata nativa um vírus, né, da classe do arenavírus, tá? Que é um vírus que ele causa febre hemorrágica. E ali tem uma variante, né, que ela tem uma letalidade próxima à letalidade do vírus Ebola, né? Passou batido, né, pela mídia, o pessoal não deu muita bola porque estava começando a epidemia do corona. Mas teve um caso em final de janeiro de 2020, né, de um homem, né, proveniente de Sorocaba. Ele veio para a região lá para pescar, acampar, sei lá o que ele foi fazer. Mas assim, ele teve contato com a mata nativa, né? E ele adquiriu essa forma da febre hemorrágica do arenavírus, né? Acho que foram 10 ou 11 dias, ele faleceu, né? Esse vírus, o arenavírus, ele é um vírus que tem que ser estudado em laboratórios classe 4, né? É aquele vírus que ele é altamente contagioso, né? Então, a pergunta né, esse vírus, por enquanto, ele ele contamina roedores da região, tá? Ele sai com as fezes ficam secas, elas são carregadas pelo ar, né? Quando em contato com a mucosa do humano, né, que é um hospedeiro acidental aí no caso, ele consegue aquele complexo chave-fechadura e ele começa esse processo de infecção que leva a uma febre hemorrágica. Se, né, começar a acontecer isso com mais frequência, houver uma mutação, né, e esse vírus se tornar mais efetivo, menos efetivo do ponto de vista de perpetuação, mas mais efetivo nesse complexo chave-fechadura ou na transmissão das infecções. O potencial para isso daí virar uma pandemia, inclusive isso já é estudado pelo CDC, né, nos Estados Unidos, né, o potencial para isso virar uma pandemia é muito grande, né, mas já se tem o conhecimento e não se é estudado. Por quê? Porque, principalmente, nós estamos num país em desenvolvimento. Enquanto a gente não estiver dando dor de cabeça para os países desenvolvidos, né, eles não vão ajudar na investigação e na sequenciação. Mas o corona esteve aí
justamente para provar ao contrário, né? Vírus inefetivos com alto potencial de letalidade, eles têm um potencial pandêmico imenso. Então, assim, o país desenvolvido, entre aspas, ele é tão forte quanto os países em desenvolvimento no quesito de doenças infecto-contagiosas, né? É como a vingança de Montezuma. Vocês já ouviram falar na vingança de Montezuma? Okay? Não? Não. A vingança de Montezuma, né, que eles falam, né, na conquista europeia lá dos astecas, né, depois de expulsarem, né, os astecas, roubarem ouro, tal, os viajantes europeus eles começaram com surtos de diarreia, né, violentos que inclusive mataram, né, milhares deles, estima-se talvez até dezenas de milhares, né, justamente por não estarem adaptados à região, aos alimentos, né, à biota, né. Então eles conquistaram, mas acabaram sendo conquistados, né. Então, né, a vingança de Montezuma em relação, né, aos países em desenvolvimento é que, na mesma medida em que eles menosprezam os países em desenvolvimento, eles são influenciados pela esse menosprezo, porque o que acontece aqui chega lá também. Legal, professor. Professor, uma questão que chamou muito a minha atenção também foi a questão dos vírus no controle do crescimento populacional. Porque a gente sempre tende, né, nós seres humanos, a puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então tudo que faz mal para a gente, tudo que mata a gente classifica como ruim. Mas a natureza é tipo muito mais do que a gente, é muito mais complexa, vai muito mais além da nossa sobrevivência, né? Então, e a gente faz muito mal para ela também. Então é aquele negócio, né? Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Então esse ponto me chamou muita atenção na sua palestra. Perfeito, Tainá. Mas é exatamente assim que eu penso, né? E eu acho que assim, é muita arrogância do Homo sapiens enquanto espécie que está aqui, do ponto de vista de eras, está aqui faz um espirro, né? Tem 100 e poucos mil anos aí, face aos centenas de milhões de anos aí de evolução. E o nosso comportamento é um comportamento viral, né? É um comportamento de parasitismo, é um comportamento de predação, né? Eu só espero que, enquanto espécie, a gente se torne um vírus mais efetivo, né, do ponto de vista de coexistir com o que nós temos, né, porque senão, né, segundo a hipótese de Gaia, né, enquanto organismo vivo, né, os glóbulos brancos certamente nos atacarão e nos eliminarão facilmente, né? Será que esses glóbulos brancos, entre aspas, é uma metáfora, tá? Não seriam os vírus? Mas o fato é, até os extremófilos, né, nas fossas das Marianas, né, 11 quilômetros debaixo da Terra, existem vírus, né? Aqueles lagos da Sibéria, né, com 4 quilômetros de gelo, né, que eles conseguiram perfurar e chegar lá embaixo, tem vírus. Na Antártica, tem vírus, né? Então o vírus ele está presente e, né, estuda-se também hoje em dia, né, os vírus que estão saindo do permafrost, né, que estão acordando entre aspas, né, mas ficando viáveis, né, saindo desse processo de congelamento e que nenhum organismo vivo hoje em dia teria defesa, né? Então se a gente vê todos os aspectos, eu acho que assim nós, enquanto espécie, estamos muito arrogantes e, assim, despreparados para o potencial de extinção que o vírus carrega em si, né? Eu acho que não é uma coisa do dia para a noite, mas, assim, o coronavírus, né, com toda a arrogância intelectual do século XX, aliás, século XXI, já mudamos de século, aquela coisa de ser um ser obtuso do século passado, a gente começa, né, a confundir as coisas. Mas, com toda a arrogância do homem do século XXI, né, nós, diante de uma partícula inerte, inanimada, ela paralisou a economia mundial, paralisou a vida das pessoas, entendeu? E aí? E a ciência? Né? Então, assim, enquanto, né, alguns grupos, né,
tem a capacidade de colocar o homem na Lua, já pensando em Marte, né? Outros grupos ficam reproduzindo mitos que não funcionam. Estamos vivendo uma idade muito louca, viu? Eu acho que no futuro a gente vai ser conhecido como a Idade das Trevas 2, a revanche, né? Talvez. Principalmente o Brasil aqui, né, professor? A realidade brasileira aqui não está complicado, né? É verdade, Arthur. Um dos países que mais está ajudando para a proliferação do vírus, né? Então, complicado. Mas é importante que vocês tenham essa consciência. Bacana. Professor, e também temos que registrar que o nosso país não é bem politizado e também não é bem educado, né? Então, se nós formos pensar no sentido de nação, nós não somos uma nação, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem otimista, né? E eu sempre acreditei no brasileiro, inclusive. Mas confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado nessa pandemia, porque o brasileiro anda muito egoísta, né? Só pensando nele, só pensando no seu umbigo. Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando e estudando, né, para tentar melhorar a sociedade. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrado, assim. Falei, caramba, né? As pessoas não estão pensando nos outros, né? Tá todo mundo pensando em si, tentando salvar o seu, né? E outro ponto também que influencia isso, né? Os nossos seres pensantes, as nossas mentes brilhantes, eles sempre tentam sair do país, né? Normalmente as pessoas querem sair do país. Eu acho isso triste também, né? Porque eu acho que se a gente não tiver gente para ajudar aqui, né? Ainda mais os que tiveram acesso à educação, tiveram acesso a bons estudos, a gente acaba sendo omisso, né? Sendo omisso perante a isso, né? E compactuando, né, com esse problema, né? Então, acho que também isso é uma análise que deve ser feita, né? Eu não sou uma dessas mentes pensantes, mas assim, eu jamais sairia porque eu tenho medo de avião. Então eu fico por aqui mesmo. Ainda bem que o senhor tem medo, hein? Eu tenho. Fica aqui. Eu morro de medo de avião. Eu já andei bastante, mas hoje em dia eu tenho fobia. Só em relação ao vírus ainda, professor? Falei, assim, cadê a gaita? Hoje não, hoje eu estou no serviço. Eu acho que a gente está aqui só de passagem, assim, a espécie humana, entendeu? Como você falou, né, um espirro aí, a gente não viveu nada, a gente evoluiu aí, mas não viveu nada. O planeta, ele vive uma simbiose, entendeu? Uma hora esses agentes patógenos, vírus, essas coisas que a gente denomina patógeno, mas na verdade quem são os patógenos somos nós aqui, né? Daqui a pouco eles vão aniquilar toda. Eu penso assim, eu tenho essa comigo, né? Vai surgir vírus, bactérias, que daqui a pouco vai dizimar aí a população e vai ter que evoluir outra coisa aí. Para eles serem vivos, não, o vírus é vivo ou não, eu acho assim, eu tenho para mim, né, por mais que eu aprendi na faculdade e tal, essas coisas, né, ser inanimado, que tem DNA, ele tem um complexo de produz energia, entendeu? Por mais que seja célula dependente, não é totalmente inanimado, não é uma coisa assim, ficou, cresceu por causa de outra célula, não. Eu acho que tem uma inteligência ali. A partir do momento que tem um DNAzinho ali, um RNA, alguma coisa assim, é uma vida inteligente, entendeu? Cortou um pouquinho o áudio, não consegui pegar direito. Mas, pelo que eu entendi, seria não a partícula em si, mas um contexto maior, talvez? Eu acredito que sim. Uma vez que eles têm DNA, é complexo fazer DNA. Eles têm DNA, eles produzem energia, entendeu? Pelo menos para manter aquele DNA, não é uma coisa totalmente inerte. Eu acho que tem alguma coisa pensante lá dentro. Para mim. Entendi. Pelo que você está. Eu acho que assim. Talvez tenha alguma coisa a mais que esteja controlando isso. Sim, eu penso que a ciência ainda não descobriu o verdadeiro mecanismo de ação do vírus, entendeu? Como é que ele faz para
ficar colonizar uma célula. Imagina, vamos lá, o vírus da AIDS, vamos lá, vai pegar aí um vírus, uma interleucina que tem o CD4. Pô, por que ele vai direto naquela célula ali, entendeu? Ele deve ter alguma coisa pensando aí, fala, pô, só aquela célula que eu gosto, só ali que tem um receptor para mim, entendeu? Entendi. Seria que você coloca que talvez possa ter alguma coisa a mais, né? É assim, do ponto de vista da partícula, né, esse daí já está fechado, né? A partícula em si, ela é inanimada, né, e fora da célula, ela é inerte, né? E esse processo, assim, dela escolher, entre aspas, a célula que ela vai infectar, na verdade, é aquele complexo chave-fechadura, né? É erro tentativo, né? Então, assim, ela não erra porque ela não escolhe, né? Mas, para você ter uma ideia, né, não estou falando isso para incentivar nada, né? Muito pelo contrário, né? Mas, assim, só para você ter uma ideia do coisa. A transmissão do HIV, né, numa relação sexual, né, homem-mulher, vaginal, entre um indivíduo infectado, né, e uma pessoa sem o vírus, né, a chance de transmissão é em torno de 30%. Né? Então, assim, você tem que ter naquele exato momento o vírus, né, esse vírus ele tem que conseguir passar, né, as barreiras, ele tem que pegar, conseguir encontrar as células que combinem o processo chave-fechadura antes do organismo detectar e inativar, né? Porque ele se torna uma infecção incurável a partir do momento que ele faz esse complexo chave-fechadura no CD4 e outras células do sistema imunológico, e ela entra e começa a se apropriar do maquinário. Então, toda vez que aquela célula se divide, ela está dividindo, levando outros vírus com ela, né? Mas, assim, são muitas etapas para ele poder conseguir chegar lá. Então, assim, não é uma coisa 100%, né? Então, assim, tive contato com uma partícula viral, essa partícula viral, ela pega, vai detectar a célula e vai me dar infecção. Isso não vai acontecer, né? Então, é uma quantidade imensa, né? E, estatisticamente, uma delas vai acabar chegando lá, né? É que nem... Tem uma teoria, né, desenvolvida por um cara meio maluco, que fala por exemplo, você tem... Não é que você ter contato com o coronavírus que vai te dar a infecção, mas é você ter contato com um X número de partículas, esse X número de partículas tem que conseguir fazer contato na mucosa nesse complexo chave-fechadura, né? O corpo não pode detectar, não detectando, né, ele tem que conseguir se replicar, sem o corpo identificar novamente, e aí sim que começaria uma infecção sistêmica. Ou seja, você teria várias etapas que você poderia agir antes dela se tornar uma infecção sistêmica, né? Não sei se é uma teoria válida, não sei se é, mas o doido que inventou isso, ele ainda está sobrevivendo, embora esteja na linha de frente do Covid aí 1 ano e meio, né? E é um cara idoso, cheio de problemas já tal. Então não sei, né? Tem uns detalhezinhos, né, que a gente poderia jogar em cima. Mas é uma conversa legal, uma conversa bem... Você viaja nela aí, né? E eu gostei muito da sua aula hoje, eu fiquei ouvindo bastante, aqui com fonezinho de ouvido. Parabéns, professor, tá de parabéns mesmo, gostei bastante. Obrigado, mas tá devendo a gaita. Quero ver a gaitinha lá. Sim, vamos fazer uma celeste aí qualquer dia desse. Com blues? Foi realmente muito bom. Muito bom, André. E esse ponto que a Tainá trouxe na fala dela é interessante, né? Essa discussão sobre o vírus remete a uma reflexão cósmica, até, né, cosmológica, assim. E lembrando de Nietzsche lá, nós somos pulguinhas no universo, nós somos pulguinhas.
o mundo não foi feito para nós e para nós administrarmos, né? Assim, nós somos mais objetos da vida do que sujeitos, de fato, né? Nós somos uma parcelinha pequenininha, assim, desse... lembrar da nossa pequenez, assim, interessante, né? É verdade. Lá no chão e lembrarmos da nossa pequeneza, né? Bom, eu queria colocar aqui uns pontos. Eu não conheço muito sobre vírus, então eu vou trazer, acho que, mais curiosidades mesmo. Uma curiosidade que eu tenho é sobre a questão do isolamento social. E isso foi uma novidade que o coronavírus trouxe, uma estratégia, né, elaborada para o coronavírus, ou possui um histórico isso? Foi utilizado em outras ocasiões? E quais são os fundamentos disso? Eu acho um pouco interessante, né? A questão do isolamento, distanciamento social. Se puder falar alguma coisa sobre isso, acho que seria legal. Eu tenho outras questões. Quer falar sobre isso primeiro? Depois eu trago as outras? O primeiro registro que tem, se não me engano, foi na Babilônia, né? Eles colocavam fora dos muros da cidade os indivíduos com doenças infecto-contagiosas. Ficou mais premente nos relatos bíblicos, né? Nos leprosários, né? Que existiam, né? Como estratégia moderna na Idade Contemporânea, não, minto, ainda no Renascimento tinha uma ilha, eu não vou lembrar o nome da ilha, mas é uma ilha próxima a Veneza, que foi uma ilha específica para os viajantes ficarem em quarentena, impedindo que eles contaminassem a cidade. Durante muitas epidemias que houveram, eles colocaram de rotina colocar todo mundo que fosse forasteiros, mercadores, num lugarzinho à parte lá, aí ficava os 40 dias lá e depois podia entrar na cidade. E na Idade Contemporânea, né, na pandemia da gripe espanhola, a localidade que menos teve letalidade da gripe espanhola foi uma comunidade do Alasca, em que eles voluntariamente e intuitivamente, sem nenhuma recomendação sanitária, eles fizeram um isolamento social, né? Tá certo que o frio lá ajudava muito, né? Mas as pessoas ficavam nas suas residências e, se eu não me engano, nessa comunidade, que eu não vou me lembrar do nome, não teve nenhum óbito. Nenhum. Durante toda a pandemia. Oi? Poveglia, o nome da ilha. Ah, tá, da próximo lá de Veneza? Poveglia. Poveglia. Bacana. E o que eu sei dos isolamentos são isso, né? E hoje em dia, no corona, o pessoal estava pensando em estratégias diferentes, né? O isolamento vertical, né? Em que você faria o isolamento só de alguns grupos, né? Mas tudo assim, é tudo muito teórico, né? Tem pouco, né? Assim, são estratégias teóricas ainda, né? Porque tudo que tem um viés econômico, né? E o que me dá nojo é isso, né? Que as estratégias de prevenção de saúde passam por um viés econômico muito forte, né? E não por um viés econômico para subsistência, mas por um viés econômico para manutenção dos iates e jatinhos, né? Uma coisa mais, né, consumista, assim, de luxo, né? E então é um pouquinho complicado. Sim, sim. Legal, legal. Inclusive na passagem que você trouxe do Levítico, lá nos slides, que mostra aponta o contaminado como um imundo, eu anotei essa palavra, imundo, e que ele vai viver fora do arraial. Vai viver fora, então, distanciamento, né? Isso foi o que eu peguei para fazer a pergunta. Eu sei que esse tema dá muita polêmica hoje, né, por conta do coronavírus. Há muita resistência, né, de isolamento, como se fosse algo ideológico e não uma medida de contenção. E uma outra questão que eu queria colocar é justamente sobre isso. Como eu não sou médico da área da saúde diretamente, né, eu não acompanho o debate sobre os vírus, enfim, sobre o vírus, né, sobre o Covid-19, como ele se alastra, enfim, sua atuação. Mas há muita coisa por detrás disso, né? Por exemplo, a insinuação de que, sei lá, o vírus pode ter sido produzido no laboratório, a ideia do comunavírus, tudo isso que está por detrás dessa questão, né? Uma possível guerra viral, biológica. As brasileiras apontaram isso recentemente em entrevistas, né?
Isso me chama muita atenção. Eu tenho acompanhado mais esses aspectos do que a questão do vírus, né? Propriamente dito. E o que você diz sobre isso, assim, sobre essas produzir em laboratório? Enfim, há alguma razoabilidade nisso? Teoria da conspiração barata, assim? Eu vou te responder te dando um dado, né? Hoje é plenamente possível você fazer a arqueologia do vírus, tá? Então, vou te dar um exemplo. Houve nos Estados Unidos, na final da década de 80, início da década de 90, se não me engano, acho que foi em Los Angeles, um médico tinha um relacionamento amoroso com uma enfermeira num hospital, tá? Aí, um belo dia, a enfermeira resolveu romper esse relacionamento amoroso, né? E, dentre as coisas dele lá tal, ele aplicava nela uma vez por semana um complexo de vitaminas, que ele falava que era um complexo de vitaminas tal. E assim, o cara ficou puto lá com a separação, e nessa aplicação de vitaminas que ele fazia nela, né, antes deles terminarem de vez, ele coletou o sangue de um paciente dele com HIV e injetou junto com as vitaminas nessa enfermeira. Tá? O HIV ele tem uma manifestação demorada, né? Então, 2 ou 3 anos depois, eles já não se viam mais, nada. Ela descobriu que estava com HIV. Mas ela não tinha nenhuma chance de ter pego HIV, porque ela se manteve casta nesse período, não teve transfusão de sangue, bem, você descartaram todas as possibilidades. Aí, né, ela lembrou dessas injeções que ela tomava, né, e a corte americana determinou uma investigação e eles verificaram todos os detalhes, o paciente que ele atendeu no dia, tal, sei lá o quê, e eles coletaram sangue desse indivíduo e coletaram sangue dela. E eles viram que a sequência genética desse vírus HIV era idêntica uma da outra, né? Então, porque você tem pequenas mutações que vão ocorrendo, né? Então, com base nisso, o médico ele foi condenado à prisão perpétua, alguma coisa assim. Mas, assim, você tem como descobrir. Então, por exemplo, se foi, né, o corona, ele é resultante de uma infecção que passou de morcego para humanos, né, você tem como descobrir pegando morcegos da área, coletando o sangue, fazendo o sequenciamento lá do vírus e comparando com as primeiras amostras de Wuhan que houveram coronavírus. Então, há como saber. Se baterem, ok. Agora, digamos que tenha sido em laboratório, né, algum experimento com arma biológica, alguma coisa assim, né, essa sequência genética ela vai estar totalmente diferente, né. A pergunta é, por que isso não foi feito até hoje? A China não permitiu? Alguém não se interessou em fazer? Eu não sei, eu sou desconfiado no sentido de que eu acredito que ações de biopoder elas estão presentes numa esfera, no nível global, né? Então eu não sei, a minha natureza é ser desconfiado, né? Eu, embora não seja católico, eu nasci numa família católica e em casa o meu apelido era São Tomé, né? Eu não acreditava em nada, duvidava de tudo, né? Então, mas assim, não dá para afirmá-la. Mas eu te devolvi a pergunta, né? Por que até hoje não foi feita essa? Não sei, não sei. Pode ser que seja uma coincidência, né? Pode ser, sei lá. Não dá para afirmar nada. É uma boa pergunta, porque não foi feito, assim. Não sei se falta investimento para isso, acredito que não. Uma boa pergunta. Legal. No fim dos seus slides, você falou um pouco sobre a questão da Matrix, né? A tentativa de se perpetuar, né? Criar um corpo não biológico ali.
Eu acho que pela inteligência artificial, né, por aquele estudo dos algoritmos do aumento de inteligência artificial, que ele duplicaria a cada X anos, eles já fizeram a conta que em 2050 nós teríamos a capacidade de processamento de um computador igual ou superior à de um ser humano, né? Né, será que, né, nós seremos os neandertais do Homo robóticos? Sim. Aquele filme, claro, Matrix é um clássico nesse sentido, né? Mas um filme recente, o Corra, que foi dirigido pelo Jordan Peele, que eu acho um filmaço, e que discute o racismo de modo muito interessante, porque é sutil a abordagem, não é uma abordagem militante, nada disso, é sutil a abordagem, que nos faz pensar, né? Mas aí a ideia era tirar a vida, a consciência, enfim, todas as implicações de um corpo e passar para o outro, né? E ir passando, como uma tentativa de se perpetuar na vida, na existência, né? Sim. É muito legal, né? E aí são corpos negros, preferencialmente, que são escolhidos, que são mais fortes e tal, resistem mais. Há toda uma discussão por detrás disso, né? Mas eu me lembrei desse filme, que eu acho demais, o Corra. Não sei se você assistiu, André. Assisti, muito inteligente, gostei muito. Não, e é uma coisa assim, deve ter sido um tapa na cara, porque a sociedade americana ainda é uma sociedade em que há muito forte nessa questão, né, das etnias, né? Então, eu acho que deve ter tido uma repercussão muito grande lá, né? Eu gostei. Aqui no Brasil passou meio batido, né? Poucas pessoas viram. Eu achei fantástico. Alguém gostaria de colocar mais algum ponto pro professor? Curiosidade, especulação? Uma hora que o professor falou da questão da matriz, deu uma bugada na minha cabeça. Ele falou de retornar à matriz, aí eu falei, como assim? Tipo, eu não entendi. Poderia explicar um pouco mais? Quem garante que nós não estamos numa Matrix? Não tem como saber. Né? Aí é uma coisa de louco mesmo, né? Mas assim, né, não tem como a gente saber, né? Porque assim, se nós somos o que nós sentimos e o que nós pensamos, né, qual a medida que nós temos da realidade de fato? Né? Então, assim, né, nós resolvemos acreditar que o que nós vivemos é o que existe e o que é real. Mas será que de fato é o real? A gente nunca vai saber, né? A não ser pelo livro e pelo filme, né? Se aparecesse o Neo. Mas, de fato, né, podemos estar criando uma Matrix ou podemos estar retornando para uma? Agora eu entendi, professor. Obrigado. Tem um conto muito interessante, né, uma falsa modéstia, né? É um ensaio sobre a loucura, né, que eu fiz, sobre palhaços na janela, né? É uma leitura assim muito difícil, né? Mas se vocês têm interesse. Travou? Eu que travei ou o professor André que travou? Acho que foi o André, então. Voltou, ele tá. Acho que deu uma cortada. Deu uma cortada, André. Se puder repetir, a gente não ouviu a parte final da sua fala. Não, foi bobagem. Não, tá legal. Por favor, repita, por favor, se puder, né? Você estava comentando, né, que tem um conto que eu escrevi sobre ensaios sobre a loucura, né? O subtítulo seria Palhaços na Janela. Para quem se interessa sobre os assuntos das loucuras, das possibilidades além, né, depois eu posso disponibilizar aí para o grupo. Esse conto é um conto curtinho, aí tem umas 10, 15 páginas aí. Mas é uma leitura meio maluca, sabe? É muito caótica, não é uma leitura muito agradável, só para quem gosta mesmo sobre coisas, sobre loucuras. Como psicanalista, eu acho isso um material riquíssimo. Então, por favor, envie. Então, para você eu não mando, porque você vai me analisar. Analisar não é tão fácil assim como as pessoas pensam, requer muitos encontros e... Mas é por isso que eu nunca me autorizei como psicanalista. Até hoje. Não me autorizo.
Eu tô aguardando também o texto do Saliba, que ele ficou de mandar num dos encontros passados, sobre a questão as dimensões estéticas do parto e tal, algo do tipo, que eu gostei da abordagem, tô aguardando. Do Saliba e esse texto do André agora. Bacana. Podem mandar nos grupos lá, no grupo que eu uso para mandar os comunicados para os alunos, enviem lá. Tainá perguntou se a gravação foi enviada. Eu enviei no e-mail, sim. Eu enviei no e-mail. Posso reenviar também, sem problemas. Eu tenho todas as gravações. Eu posso reenviar a da segunda aula, que foi com o professor André. Eu recebi as suas. A do professor André eu não recebi. A segunda aula que eu não participei. Eu enviei também. Foi sobre a história dos hospitais. Sem problemas, eu reenvio de novo então, Tainá. Tranquilo. Eu vou enviar essa gravação, já envio aquela junto também. Professor, eu vou tentar ser bem breve, mas quando você falou sobre o filme Corra e sobre a perpetuação a partir da consciência, da transferência de consciência, eu lembrei da teoria do gene egoísta. E essa teoria, eu sempre tento associar ela com o comportamento da humanidade como um comportamento virulento, porque se a gente pensar lá na teoria de Oparin, da sopa de Oparin, a gente é composto, a gente é a humanidade, todos os outros seres vivos, partículas infecciosas como os vírus, a gente é formado apenas por 20 aminoácidos que se combinam, as proteínas. Então é tudo muito parecido, é tudo muito ali semelhante. Então, essa coincidência de os vírus tentam nos atacar, né, colocando nessa perspectiva, os vírus tentam nos atacar e a gente tenta atacar a natureza, como a gente vê como uma coisa maior que nós, eu sempre associo com essa teoria do gene egoísta, porque nós não somos nada além de uma maquinaria que tenta proteger o próprio gene. E o vírus também é isso, ele é uma partícula um pouco menor, que tenta proteger o próprio gene e ele tenta se hospedar em alguém. Então, a única diferença da gente para o vírus é que nós adquirimos uma consciência. E isso faz com que a gente se perpetue na humanidade, na natureza. Então, eu acho muito interessante essa relação, porque o nosso comportamento ele é virulento em relação ao meio ambiente, em relação ao universo. Então, eu lembro da teoria do gene egoísta, apesar de eu não concordar em todos os aspectos, mas é muito, muito interessante, porque a nossa maquinaria é feita para a gente nos proteger. E o que nos diferencia dos vírus, das bactérias, é a nossa consciência. E eu acho, é muito legal a nossa discussão, eu fiquei aqui me segurando para não falar besteira, mas, assim, eu adoro vírus, humanidade, Matrix. Apesar de eu gostar muito da Matrix, eu até comentei em uma aula do professor Alain, eu acho que a gente caminha mais para a extinção mesmo. Não para. E eu ainda acho também que a gente é um tipo de vírus inefetivo. Eu sou um pouco pessimista. E era só isso. Muito obrigada. Bacana. Gostei muito do comentário, Gabriele. Muito legal. Eu enxergo o vírus assim como um controle, né? Um limite, talvez, né, para excessos de qualquer espécie que seja. Né? Não sei. Mas é bacana, eu gostei muito da sua fala. Sim, muito boa, muito boa. Também não conheço a fundo essa tese do gene egoísta, né? Precisaria investigar isso um pouco. Mas interessante, nosso comportamento é virulento, né? Legal. O professor André enfatizou isso também na fala dele. Esse é o perigo do humanismo, eu acho, do humanismo. Não é à toa que alguns autores vão decretar a morte do humanismo. Mas é importante diferenciar, né? As humanizações, isso é importante. Humanizar a saúde, humanizar as práticas, né? Porque a medicina existe para o humano, né? Então humanizar a medicina é interessante. Discutir isso, né? Mas o humanismo, achar que o ser humano é um ser à parte, que funciona com uma lógica própria, que foi criada para controlar a vida, e que vê tudo em perspectiva, que ocupa um lugar especial na evolução, na vida. Isso é humanismo, né? Dizer que o humano funciona de uma lógica diferente, à parte, separada. Isso é perigosíssimo, assim. Nós somos vida, cosmos, água, terra, elementos, enfim, vírus, né?
Enfim, somos bichos e é preciso relembrar essa dimensão cósmica mesmo do humano, né? É o que se chama hoje de cosmopolíticas. Tem a Isabelle Stengers, que é uma antropóloga, uma filósofa da ciência, ela trabalha muito com essa ideia, né? Das cosmopolíticas. Nós somos cosmos e é preciso romper com esse humanismo, esse pedestal ao qual o homem se colocou, né? Ao qual a humanidade se colocou. Então, eu me incomodo com o antropocentrismo. Antropocentrismo? Foi isso que o senhor falou? O homem como centro de tudo. Isso. Isso é um perigo, é perigosíssimo. Porque eu comecei a me incomodar com isso quando eu comecei a ler Pavlov. Dos reflexos condicionados, os seres. Todos os animais são seres irracionais. Os animais são racionalíssimos, né? E eles talvez até alguns tenham uma consciência muito maior do que alguns de nossa espécie, né? Assim, então, é aquele viés eurocêntrico e antropocêntrico, né? Sempre, né? É o homem, a Europa, né? E até de gênero, né? Ou seja, a mulher é inferior, tudo que é da Europa é inferior, que sai da Europa é inferior, né? Tudo que foge do modelo biológico humano é inferior. E a nossa civilização ocidental foi calcada nisso, né? Infelizmente. Sim. Numa outra instituição, eu dou aula no curso de teologia. Eu leciono uma disciplina chamada Antropologia Teológica, que a gente vai estudar justamente a visão do humano pela cosmovisão religiosa, né? Em especial do cristianismo. A concepção cristã de homem. Basicamente é isso, né? Quando a gente pega o Gênesis lá, e fala que o homem foi criado, e aí, claro, a imagem e semelhança de Deus, mas para administrar a vida, para administrar a terra. Ele foi criado para administrar, como se ele tivesse o controle sobre a vida, o controle desse processo. E não uma fagulha a mais. Ele é uma fagulha a mais, né? Como eu falei, ele não é sujeito da vida, ele é objeto da vida. A vida passa pelo humano, mas é anterior a ele e vai para além, assim, ele só é atravessado pela vida, né? E poderíamos lembrar de Spinoza também. Nós não somos sujeitos da vida, somos criaturas, né? Para fazer uso da própria terminologia cristã, né? Não somos criadores, somos criaturas. Mas essa ideia de que o homem foi criado para administrar a vida, para cuidar da vida, para ter controle da vida. E aí ele vai criar vários dispositivos para isso, a ciência, a política, né? Tudo para controlar a casa comum. Mas assim, é uma visão, errônea. Nós somos atravessados pela vida, não temos controle nenhum desse processo, somos vítimas desse processo, né? E não senhores. Mas é muito interessante discutir isso. É um grande debate. Eu lembro muito daquela fase, sabe? Fala que o homem sempre tem medo do desconhecido, sabe? E esse debate todo agora me fez pensar o quão até o nosso próprio conhecimento, a nossa percepção de mundo, ou de categorizar tudo, porque o conhecimento é praticamente isso, né? Inúmeras categorizações, não seriam, de certa forma, um mecanismo quase inconsciente da humanidade de procurar se defender do medo que é o desconhecido, e até no sentido de autopropagação, de conseguir talvez proteger a própria ideia de perpetuação pela ideia do controle da natureza mesmo, do maquinário todo. Eu não sei se fez sentido. Fez sentido, sim. Tô pensando sobre isso, fez sentido. Permite muita especulação esse tema, né? Achei interessante. É porque eu tava pensando bem no contexto da realidade, sabe? A gente meio que teve que categorizar o que é a realidade pra gente se colocar como real no mundo. Então, a nossa própria visão de mundo, que a gente acaba sendo visto como capazes de controlar tudo e, de certa forma, donos da natureza e donos, em vez de nos entendermos como parte dela, talvez seja uma parte até de sobrevivência, sabe? Porque a gente sempre vê, por exemplo, na história mesmo, quando os Neandertais, eles viviam com medo, aquela época de trevas e que todo mundo não sabia como lidar com o que estava à sua volta. E a perspectiva que a gente tem hoje, né, o antropocentrismo, é justamente isso. A gente sabe lidar com tudo à nossa volta. Então, até onde isso não é simplesmente uma falácia que a gente tem só por medo do desconhecido
e a gente categoriza o que a gente sabe, sendo que esse saber ainda assim é ínfimo. Eu não sei, eu tô brisando bastante, perdão, mas eu acho que eu vou pensar bastante hoje sobre esse assunto. Mas eu acho que a sua fala está corretíssima, Maria. Né? Eu acho que é uma necessidade, mas eu não diria que é uma necessidade do homem. Eu diria que é uma necessidade do modelo biológico. Né? É aquela necessidade de colocar algo que ele entenda para tudo. Né? Colocar um significado possível, né, para as coisas. Né? Eu observo... Desde que eu nasci, eu convivo com cachorros, né? Eu adoro cachorro. Gosto de todos os bichos, né? Na verdade, eles me dão muito melhor com bichos do que com gente, né? Para mim está sendo uma benção essas aulas à distância. É tão melhor, né? Mas isso é uma característica minha. Mas eu observo, né? Que eu convivo, né? Aqui no meu apartamento, né? Com uma pastora alemã, né? De 40 quilos, fêmea, ela está com 10 anos, mas a gente tem todos os aspectos do dia a dia, a gente está junto, ela frequenta o apartamento todo e tal. E eu observo os significados que ela dá para barulhos, para tempestades, né? Eu tento imaginar o que vai na cabecinha dela, e a realidade dela é aquela, mesmo não sendo real. Né? Quando vem um trovão, né? Ela está protegidinha na casinha dela, mas ela tem medo daquilo, ela, né, tem que se esconder, tem que vir para perto, tem que buscar, e ela não está correndo risco nenhum. Né? E quantas coisas assim no dia a dia, né, que a gente também, né, não dá outros significados, né, sendo que não são fato. Né? Não sei também se eu fui mais confuso do que o meu habitual. Eu me interessei bastante, eu queria trazer até um questionamento. Até onde esse comportamento virulento que a gente tem em relação à natureza não acaba sendo justamente porque o nosso modelo biológico nos distanciou dela para que a gente pudesse talvez conhecer e se colocar como modificadores dela em vez de ser vistos como parte dela. Até porque eu pensei muito também, eu também tenho um cachorro, né? Eu faço a mesma coisa, de ficar observando o comportamento dele, de tentar, não sei, entender a dinâmica do pensamento, tipo, do raciocínio que parece que ele cria, sabe? E, ao meu ver, isso acabou me fazendo pensar muito, até em contextos, por exemplo, da Idade Média, onde o pessoal se medicava com plantas e chás, e que o processo todo de cura sempre foi muito mais próximo da natureza, e como a sociedade toda sempre foi muito mais próxima, e o quanto a gente acabou se afastando disso e se colocando cada vez mais como, porque a gente conhece a natureza, porque a gente sabe como ela funciona, se colocando num pedestal que na verdade não existe, mas de certo ponto é o que talvez até estimula essa virulência humana, sabe, de se colocar como mais, e por isso a gente tem o direito de atacar a natureza e acabar se desconectando dela. Acho que tô tentando fazer sentido, mas a minha cabeça tá trabalhando muito rápido, perdão. Muito bom. Eu enxergo assim, né, se você olhar o universo, né, a vida ela é uma coisa assim totalmente fora de contexto, né? Ela não tem relação nenhuma, né, com o caos que é o universo, né? Então eu entendo a vida assim como um breve momento de harmonia frente ao caos interminável, né, do universo, né? E não sei, né? Será que nesse breve momento, né, a gente não tenta, né, entender as coisas, né? Porque a base, né, da vida é não entendê-la, né? A gente tenta criar algum significado, não sei. Eu também fico pensando assim, às vezes viajando. Muito bom. Posso dar uma viajada também a partir disso? Legal. Muito legal. Porque eu... Opa, pode falar. Acho que a Maria Carolina falou alguma coisa? Não, eu só falei pode sim, porque eu acho que vai ser mais interessante ainda. Ah, beleza. Porque eu adoro viajadas, dar viajadas, né? Fiz disso a minha profissão, inclusive, né? Quando escolhi me formar em filosofia. Não, legal, essa questão da vida, eu também acho que na origem está o caos. Na origem está o caos. A ordem é uma tentativa de remediar isso, assim. Que chamamos de ordem, né?
Na origem está o caos. É o que os pré-socráticos chamavam de iância, né? É um nada que estrutura tudo. Mas na origem está o nada, assim, tá uma falta, um vazio, um buraco. E a psicanálise vai herdar isso, inclusive, para pensar a falta humana. Mas o que eu queria falar era outra coisa. Eu queria provocar o Kant, a questão da realidade. O exemplo que o André trouxe do cachorro é interessante. Porque ela possui uma realidade própria ali, uma espécie de representação simbólica própria. Ela reage ao raio de um modo, apesar de não ser algo... Ela não precisa temer isso, mas ainda assim teme. Ela tem uma representação simbólica própria, né? A vida se manifesta ali, naquele corpo, a partir de outros critérios. Mas ainda assim é vida. Eu me perguntaria o que é o real nisso, se são as nossas representações ou as dela. Né? Ou se é algo como real. E um detalhe, né? Ela, fisicamente, ela é muito superior a mim. Ela tem o poder de terminar a minha vida a hora que ela quiser. Só que ela é submissa a mim, no sentido que ela me vê, entendeu? Então, Sim. O Kant, ele coloca uma questão que é fundamental. O Kant, o filósofo Kant, Manuel Kant, que é dificílimo esse autor, né? Mas ele vai dizer, dialogando com Schopenhauer... Não, Schopenhauer que dialoga com ele, né? Prolonga aí. Mas ele vai dizer assim, nós não acessamos a realidade. Nós não conseguimos acessar a realidade. Nós não sabemos o que é a realidade. Se esse tal realidade existe, nós não acessamos ela. É um limite epistemológico. Eu não consigo sair da condição humana para entender o que é a vida, o que é o real, que é uma categoria muito maior do que eu. Então eu não acesso a realidade. É impossível acessar a realidade. O que nós fazemos é criar representações da realidade. Né? E ele vai criar representações. Ele faz uma distinção entre númenon e fenômeno. O número seria a coisa em si. A gente não consegue acessar isso. Então a gente transforma isso em fenômenos, uma representação simbólica. E como nós aqui representamos a realidade de modo semelhante, é possível criar acordos, costurar acordos. Mas em última instância, o que chamamos de realidade são meros acordos, assim, acordos que a humanidade faz, mas não passa de uma representação simbólica. Não é o real isso ainda. O real escapa, o real sempre escapa. A gente não acessa o real. E aí, claro, Schopenhauer vai pegar isso, essa distinção entre número e fenômeno, e vai falar na distinção entre vontade e representação. Ele vai dizer, a vida é pura vontade. É pura vontade. Por exemplo, eu não preciso pensar para o meu coração bater. Ele bate. E eu vivo. Isso independe do meu pensamento, da minha vontade. A vida é pura vontade. O que nós fazemos é, por não acessar essa vontade, criar representações. De modo que a nossa vida é um grande conglomerado de representações, assim. Em última instância, não tem fundamento. É super possível furar isso. Furar. Não é à toa que Nietzsche vai pegar esse debate e vai enlouquecer depois. E vai enlouquecer mesmo, assim, né? Vai enlouquecer mesmo. Vai dizer, eu sou Dionísio, eu sou Cristo ao mesmo tempo, eu não sei mais o que eu sou, não sou nada, não sei o que eu sou a vida, só me chama de vida, me chame de vida, sou pura vontade de potência. Mas é um grande debate sobre o que é o real, realidade, o que é a vida e como acessar a vida. E a ciência se debate ainda com Kant, ainda. Se debate com isso. Eu acho muito interessante. Opa, pode falar. Não, pode. É que dá pra pensar a Matrix com isso também, né? O que seria pensar a Matrix com Kant, ou forçar as duas coisas, construir uma relação, seria muito legal. Pode falar, Maria Carolina, desculpa. Não, eu só ia falar que é bem interessante como saber disso também é quase aterrorizador para algumas pessoas. Porque eu lembro em contextos de sala de aula, por exemplo, expressões disso na arte, sabe? Eu acho que foi o surrealismo, que tinha aquela imagem do cachimbo, e que eu lembro da discussão que teve de uma sala de aula uma vez, onde tinham 3 representações de cachimbo, o cachimbo real, a idealização do cachimbo. Eu não sei se você sabe da imagem que eu tô falando. Que é do Magritte, do René Magritte. Essa mesma. E como parece que todo mundo fica, tipo, completamente desconcertado na primeira vez que entende esse contexto de o que é a realidade, porque ali a gente tem 3 realidades diferentes, mas nenhuma é a que a gente esperava que fosse uma realidade. E eu acho que quando o senhor começou a falar disso, já veio diretamente a representação na arte, como essas representações acabam sendo tão desconcertantes para muitas pessoas que elas não interpretam isso como real de maneira nenhuma. Inclusive a ideia do Matrix, tipo, as pessoas acho que elas se confortam mais enxergando isso como uma ficção que não existe, que está
fora da realidade do que a nossa realidade. Eu acho bem engraçado como, tipo, parece que a maioria das pessoas, quando preferem não entender isso, ou quando elas têm um movimento de não conseguir entender, ou até de não querer, elas se fecham mesmo e automaticamente excluem isso da realidade, sabe? De uma possibilidade. É bem interessante de ver. Tem umas dinâmicas até na psicanálise de interpretação de pinturas, né? Muito interessantes, né? Um dos meus hobbies é fazer telas a óleo, né? Mas ela é uma expressão do inconsciente, né? É um diálogo com o inconsciente, né? Aquela vontade inata, né? De você pôr para fora o que não pode ser posto. Sem dúvida. É sublimação, né? O que Freud chamou de sublimação. Sublimar a libido, sem dúvida. O setting favorece o acesso ao inconsciente, né? Você deitar num lugar confortável, verbalizar o que lhe passa pela cabeça, isso favorece o acesso ao inconsciente. Mas é possível acessar de outros modos. E a arte acessa muito bem. Acessa muito bem. E legal, né? Essa questão aí do Kant, do real, depois Nietzsche vai pegar isso e vai radicalizar, que é o perspectivismo, né? E ele vai dizer, não existem fatos, não existe objetividade, só existem perspectivas, leituras dos fatos. Isso vai dar um nó nas ciências, que a ciência vai se reformular, assim, a partir disso. Vai se reformular. Porque a ciência está presa a um senso de objetividade, de dados objetivos, né? Investigação da realidade. Mas se nós nem acessamos essa realidade, esse real é um objeto fugidio, é um objeto que sempre foge, como é que fica a construção do saber, né? Assim, é angustiante pensar nisso, eu acho que é bastante angustiante, mas eu acho interessantíssimo, assim, eu acho interessantíssimo. Mais do que aceitar as coisas como elas aparecem, assim, e naturalizar as coisas, me parece que isso é uma investigação profunda. Mas eu acho que nós filosofamos muito agora, hein? Uma provocação para ti, hein, Alan? Vou fazer uma. O pai da psicanálise nunca fez uma sessão de psicanálise, né? O pai da psicanálise, ele pegou, não fez o tripé para a formação psicanalítica. Isso, né? O tripé, legal. Formação do psicanalista é o tripé, né? Isso, ele não fez análise. Ele inventou, ele não fez. Mas ele fez a autoanálise. A autoanálise. Então, ele conseguia acessar o inconsciente dele, mas era um gênio, né? Era um gênio, Freud era um gênio. E era um homem de ciência, não de especulação, não de filosofia. Não gostava de filosofia, de jeito nenhum, Freud. Inclusive, ele chamou de mecanismo de defesa do ego. Assim, é anti-analítico fazer filosofia. Produz paranoia. Não fez análise, não tinha ainda, ele consolidou, né, a técnica, mas ele fez por cartas com um companheiro. Sim. Legal. Legal. Querem colocar mais alguma coisa? Senão a gente conclui, porque expandimos também, né? O pessoal até desculpa, né, o pessoal, por termos expandido. Filosofia produz paranoia, ele vai dizer. Ele dá o exemplo do Kant. O Kant nunca saiu da sua cidade. O Freud dá esse exemplo. Nunca saiu da sua cidade. Ele dava pequenas voltas ali numa praça, mas nunca saiu da cidade. Porque ele tinha medo de transpirar muito, e se transpirasse ele ia perder a inteligência dele. E ele queria entender a realidade. A realidade é um objeto que foge, e ele queria entender a realidade. Então ele não transpirava, sei lá, para não perder a inteligência. Para a inteligência não sair pelos poros. Olha que loucura! Então ele só dava pequenas voltas só, para manter a forma física. Então olha que loucura, assim. A filosofia, e Nietzsche também, Luiz. Eles são geniais, mas a vida por detrás dessa genialidade é sempre muito confusa, assim. A inteligência analítica é inversamente proporcional à inteligência emocional, né? Sim. É possível uma inteligência num aspecto e a total falta de inteligência no outro aspecto, assim, né? O cara é gênio, mas emocionalmente é genial, em termos de consciência. Mas emocionalmente, a vida tá um desastre, assim. Super possível isso. Legal, pessoal. Alguma colocação aí pro professor André sobre a questão dos vírus? A gente fugiu um pouco disso, né? Mas não totalmente, eu acho que uma coisa está ligada à outra, remete à outra. Querem colocar algum ponto pro André? Eles querem comer feijoada agora. Feijoada, né? Beleza. Acho que podemos concluir, então. E... Quer fazer um último comentário, André? Quer fazer um fechamento ou não? Não, para mim tá tranquilo. Eu acho que, assim, rendeu muito, foi muito produtivo.
O pessoal que ficou aqui até agora mostra resiliência, mostra inteligência, mostra comprometimento. E eu acho que foi de alto nível, muito bom, muito satisfeito, né? E que venham mais oportunidades no futuro, né? Maravilha. Faremos novos projetos, sim, com certeza, com certeza. E contamos com os alunos aí, com os nossos alunos. O pessoal está elogiando muito no chat, viu, André? Gostaram muito da aula. Bacana. O pessoal gostou Estamos bastante. à disposição. Usem e abusem. É isso aí. Então é isso, pessoal. Então encerramos nosso encontro de hoje. E lembrando que teremos o último encontro na sexta-feira, dia 28, com o tema da saúde mental. A questão do diagnóstico em psiquiatria. Até lá, então. E bom final de semana para todos. Boa feijoada aí. Obrigado, professor. Tchau, bom final de semana. Bom. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana a todos.